Queridos, hoje, domingo, 15 de maio, nosso 34º estudo do NEP Alcione. Boa noite, Winnie, tudo bem? Hoje iremos estudar Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, antes de começarmos, vamos silenciar nossos corações, silenciar nossas mentes, elevar nossas vibrações, agradecer por mais um dia em que nós possamos estar aqui reunidos, em mais uma noite de estudo, pedindo a permissão aos nossos mentores, à espiritualidade amiga, aos mentores do nosso grupo, que a gente possa iniciar o estudo. Antes, tentando chegar pertinho a Jesus, olhar em seus olhos, reconhecer a compaixão que Ele tem diante de nossa pequenez e a sua fé incrível em nossa grandeza, em nossa vontade, em nossa boa vontade, que a gente possa, com esse olhar fixo nos olhos de Jesus, nos lembrar de seu amor, das suas palavras, de seus ensinamentos, e que a gente possa, a cada dia mais, refletir sobre esses ensinamentos e usá-los em nosso dia a dia, em nossa melhora espiritual, na maneira como olhamos o nosso irmão e em nossa caminhada. Ser conosco hoje sempre, gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Bom, vou compartilhar aqui um texto para a gente iniciar nossos estudos. Texto de Emmanuel, do livro Pão Nosso, capítulo 79. O Mas e os discípulos. E vem Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos, segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior.
reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localiza depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé, ou a confissão de ineficiência. Lembremo-nos de que Paulo, de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Emmanuel. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o versículo da noite, eu também trazer um pouquinho do porquê esse texto, só vou dar uma recapitulada. É bonito mesmo, Luísa. Boa noite para quem entrou, boa noite, querida Fátima, Awine. Boa noite, Silvia. Tudo bem, minhas queridas? Tudo bem. Clarinha também chegando, boa noite. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre esse texto, e de passar a palavra a vocês também, a quem quiser falar, eu só vou dar uma relembrada nesses últimos nossos estudos, nesses últimos versículos, porque tem algumas queridas amigas que fazia alguns dias que não vinham, né? Então, Paulo vem vindo. Ele conversou, ele falou sobre os problemas das divisões até o capítulo 16, né? Ele percebeu os grupos que estavam se formando na igreja de Corinto, depois que ele saiu, né? Os grupos partidários. Então, ele vem trazer a importância da unicidade, de se manter em união em Cristo. E depois, aí vem um outro segundo problema. Boa noite, Nádia. Que chegou até Paulo, né? Que é sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Então, Paulo, nesse ponto, ele vem mostrar ao povo de Corinto, ele vem falar, ele vem relembrar ao povo de Corinto que ele viu Cristo, né? Ele viu Cristo ressuscitado. E como os judeus estavam enganados, e também alguns gentios, e também os gentios, com a mensagem da cruz. E veio relembrá-los dessa mensagem da cruz, que para os judeus que ainda esperavam aquele Cristo que fosse dominar as nações, então aqueles judeus, eles viam essa mensagem da cruz, daquele Cristo crucificado, que foi crucificado com a
morte mais difícil, mais triste que tinha, né? Eles viam como um escândalo. E o escândalo não é esse escândalo que a gente vê, às vezes, né, em algumas brigas, mas o escândalo, essa pedra de tropeço. E aí a gente se remete às nossas pedras de tropeço, né? Para realmente acreditar nessa mensagem da cruz. E para os gentios que estavam acostumados com aquela questão da retórica em Corinto, então eles davam grande importância, eles estavam dando grande importância à sabedoria, mas não à sabedoria divina, à sabedoria humana. E aí a gente também se remete aos nossos, as pessoas que fazem palestra e alguns popstar, né, que a gente até brinca, né, que tem a retórica, e como é fácil ter a retórica, né, a gente pode fazer curso, a gente pode ler inúmeros livros, decorar, mas a sabedoria de Deus, ela não é conquistada através da sabedoria humana. Então, a importância da gente de ter a sabedoria de Deus maior do que a sabedoria humana. E aí, semana passada, também aí, os judeus pediam sinais, os gregos, em busca dessa sabedoria humana, então eles viam os sinais de Jesus, né? Muitos ficaram sabendo, mas não bastavam aqueles sinais. Então, mesmo os judeus que achavam um escândalo a mensagem da cruz, eles queriam mais sinais, além dos ensinamentos, além dos milagres, das ações do Cristo. E os gregos também, eles buscavam essa sabedoria, eles tinham mais essa questão da retórica, né? Então, eles estavam mais presos à sabedoria humana, aos doutores da lei, aos grandes filósofos, aos sofistas que existiam em Corinto, né? Então, eles viram Paulo fundou a igreja, Paulo ficou mais de um ano e meio mais ou menos em Corinto, mas quando ele saiu de Corinto, o povo voltou a ficar perdido. Então, ele veio relembrar a importância, primeiro, da unicidade, de não ficar presos a partidário, que Cristo, que não adianta nada ser de Paulo, ser de Cefas, ser de Apolo, ou ser de Cristo, todos são de Cristo, né? E aí esse problema da sabedoria, da mensagem da cruz. E aí, semana passada, a gente ficou nessa questão do escândalo, dessas nossas pedras de tropeço, onde a gente se atropela, né, às vezes, e a questão da sabedoria, que às vezes a gente se prende muito à sabedoria humana, mas a gente esquece das nossas ações, né, da vivência do Evangelho. Aí hoje a gente entra no versículo 24, primeiro capítulo, ainda estamos no primeiro capítulo, versículo 24. Aqueles que são chamados, tanto os judeus como os gregos. Então, Paulo vem mostrar que os chamados, os que foram chamados, os que sentem os chamados, que Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é o poder de Deus. Então, hoje a gente vai ficar um pouco nesse versículo, e eu pensei mais na questão da palavra chamado, né? Mas antes, esse texto,
o mas e os discípulos, que é o nome do texto, né? Tudo posso naquele que nos fortalece. E a gente é se fortalecer em quem? Em Jesus. Ouvir, reconhecer, viver Jesus. E aí, quem que nós somos? Ele fala do aprendiz dedicado e do aprendiz preguiçoso. E no livro da Manjedoura Emaús, ele traz 4 círculos que ficam ao lado de Jesus. Primeiro, os adeptos, os discípulos, os apóstolos e os 3. Os 3 são Pedro, Tiago e João, são os amigos, são os mais próximos de Jesus, né? Os adeptos são aqueles que seguem Jesus, são aqueles que aplicam aplicam os conhecimentos, os ensinamentos, as regras morais. É uma rede de apoio ao Cristo, mas é uma rede de apoio. Os discípulos, nesse livro da Manjedoura Emaús, são os que têm uma responsabilidade um pouco maior com o Evangelho, são os alunos. E aí, eu lembro, a colheita é grande, os operários são poucos, né? E aí, esses discípulos seriam os 72. E o que seriam esse número 72, né? Esse número, ele representa as nações de Israel. Boa noite, Rosane. Os números de sábios e anciões de Israel. As nações, os sábios reunidos por Moisés, né, para governar o mundo. E aí, os discípulos é um número maior do que esses 72. E eram aqueles que eram enviados nas orientações de Jesus aos discípulos, de 2 em 2, para ir à frente de Jesus, né? O Reginaldo está aí, Vera? Não é só, o Reginaldo está aí, não é só o dia das meninas. E os apóstolos são os enviados, né? São os que têm as mesmas atribuições dos discípulos, mas eles são os cooperadores mais próximos a Jesus, né? Eles têm uma instrução um pouco mais profunda. São os intérpretes das ações e dos ensinos. E aí a gente tem Simão Pedro, né? Andrés, o André, Tiago Maior, Tiago Menor, João, Felipe, Bartolomeu, que é Natanael, né? E Tomé, Judas Iscariotes, e os 3 que são os mais próximos, né? E aí também eu trago um pouco de Pão Nosso, capítulo 148, Ceifeiros, que fala do rebanho sem pastor, né? E que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Da importância do evangelho, que o evangelho enriquece o espírito humano, principalmente quando nos temporais, fala nesse tempo, né? Os temporais que a gente enfrenta, e é importante da gente ter a coragem quando a gente se torna um ceifeiro. Aí também, Pão Nosso, eu trago também combate interior, que ele vem também, Paulo cita Filipenses, capítulo 1, versículo 30, da importância da gente combater a nós mesmos, para calar e escutar nesse texto. A importância do escutar, ajudar, servir. E às vezes a gente,
nesse texto do combate interior, ele fala do tempo que a gente fica em cegueira. E lembra de Jesus sendo apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, e muitos ainda ficam na cegueira, né? E aí ele vem falar do chamado. E aí que eu quero chegar com vocês. Que eu acho que hoje, nesse versículo, mas para aqueles que são chamados. Então, eu queria gravitar um pouco sobre o chamado. Que é esse ser chamado? Ser convocado. Paulo, ele vem aí mostrar ao povo de Corintos, ele vem falando em judeus e gentios, mas ele está falando para todos os da igreja e também falando, a gente traz para nós, né? Chamados a quê? A Cristo, a Deus. E aí ele traz que tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E aí, qual é? Eu trago uma reflexão, né? Antes da gente ouvir o chamado, a gente tem que, antes da gente chamar a Jesus, a gente invocar a Jesus, a gente tem que ouvir. E aí, eu tento me imaginar lá nos primórdios, né? O primeiro contato que eu tive com Cristo, quando eu ouvi a primeira vez sobre Cristo. Como foi esse contato, né? E depois disso, como foi o chamado? Cristo chama a nós todos os dias, né? E aí, eu trago também, eu busco lá da manjedoura Emaús, nos 4 que permanecem no círculo de Jesus. Os adeptos, os discípulos, os apóstolos e os 3. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente já ouviu em algum momento o chamado. A gente está aqui. Mas como foi que esse chamado tocou o fundo em nós? Essa virada de chave. Quem que eu sou? Eu sou um adepto? Ou eu estou me transformando com esses estudos? Essa chavinha já virou e eu não quero mais ser uma adepta. Eu quero ser uma discípula. Ou eu quero atender a esse chamado de Jesus para o rebanho dele. E qual que é o caminho que me levou ao Cristo? Qual o caminho que nos leva ao Cristo? Existem muitos caminhos. Existem diferentes rotas. E o nosso caminho? E aí eu também lembro de João, acho que é João, falando quando Cristo começa a chamar os apóstolos, ele pergunta: o que queres de mim, né? O que esperam de mim? Então, quais são os nossos motivos para essa aproximação com Cristo? Quantas vezes Cristo nos chamou e nos chama e tenta recolher o rebanho e a gente não ouve esse chamado? A gente fica ali nos adeptos. E aí eu também trago Isaías, que Isaías, eu já comentei bastante com vocês, né? Isaías é um profeta que se a gente fecha o olho, a gente sabe que está falando de Cristo, né? E em 52, capítulo 52, ele vem falar dos pés, como são belos os pés que carregam as boas novas.
E aí também ele fala como crer somente pela fé. Tudo que a gente sabe é que a gente é a fé. Mas em que ponto que essa fé consegue transformar a nós de adepto para discípulo? Nós estamos aqui em pleno domingo. A gente está em outros grupos, de terça, de quarta, de sextas, a maioria de nós temos outros grupos de estudos. Será que a gente ainda está na condição de adepto? Ou será que o Cristo já nos chamou para ser discípulos? E todos nós ouvimos algo de Jesus. João, no seu evangelho, no capítulo 1, de 35 a 51, ele vem falar desse desenvolvimento da fé e de seguir Jesus. E ele vem falar com os discípulos, com os primeiros discípulos. Aí tem André, Natanael e Felipe. Aí primeiro ele afirma ser o Cordeiro. Então esse é o primeiro passo inicial, o processo inicial. O segundo processo é o chamado, a gente ouvir esse chamado. E aí eu trago de novo João, né? O que vocês querem? Jesus pergunta isso a esses 3 primeiros discípulos. O que vocês estão buscando? Então, o que a gente está querendo aqui, em pleno domingo? O que a gente está buscando? E aí ele também traz, no Evangelho de João, essa questão de onde a gente mora, o que a gente faz, o que a gente está vivendo. Então, o que a gente está vivendo? O que a gente está vivendo? E aí também eu lembro de Francisco de Assis, né? Aquela frase linda. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. E aí ontem, num estudo, o Lucas, ele falou de Francisco de Assis, aí ele fez uma brincadeira, né? E para ver como Francisco de Assis, ele nasceu numa manjedoura, ele era de uma família muito rica, mas a mãe ouviu um chamado, não, bateu na porta, ela estava nos últimos dias de gravidez, e era um mendigo, uma pessoa de vestes, falando da inspiração dela ter o bebê na manjedoura. E ela foi com os empregados, o marido não estava, e auxiliaram o parto de Francisco de Assis na manjedoura, junto com, que nem Jesus. Mas Francisco de Assis, os primeiros 25 anos da vida dele, ele não ouviu, mesmo ele tendo um bom coração, tendo um coração enorme, ele não ouviu o chamado de Jesus naquele momento. E ainda nós brincamos, né, que ele viveu 25 anos na boemia, cortejando as moças e nas baladas medievais. E aí, um belo dia, Francisco de Assis, com aquele coração enorme, depois de 25 anos, isso está no livro Miramês, ele ouviu o chamado. E aí ele primeiro começou a peregrinar dentro de si mesmo, né? E é esse peregrinar dentro de nós mesmos, é esse chamado, que leva a gente a olhar para dentro da gente. E aí onde essa peregrinação aconteceu em nós, nas nossas vidas? Alguém já tem alguma coisa para falar? Me interrompam, por favor.
E aí, por fim, quando essa chave que já virou em todos nós, né? A gente já teve um chamado, mas Cristo nos chama a todo momento. Se a gente já mudou essa chave de adepto para discípulo, discípulo-aluno, e nós estamos aqui em condições de alunos, de aprendizes, que mudança que é essa, concreta, que trouxe no nosso caminhar, na nossa vida, na nossa peregrinação, dentro de nós mesmos e dentro desse chamado. Eu fui pelo lado do chamado. Alguém foi por algum outro lado, alguém queira contribuir com algum estudo que trouxe, que queira falar algo. Sobre o chamado, sobre como foi esse chamado, se já sobre essa questão de nós da peregrinação dentro de nós mesmos. Quem quer falar algo? Todo mundo pensativo? E deixa eu interromper. Então, meus queridos, a minha condição hoje, eu refleti bastante, né? Será que eu estou virando minha chave de adepto? Aquela que sabe, e principalmente atrelado à doutrina, né? Nós estamos nas condições de evoluindo para discípulo? Marineide, minha querida. Eu estou toda atrapalhada. Eu estou aqui na casa dos meus pais, então faz muito barulho aqui, porque é no centro da cidade. Achei muito interessante, Silvia, quando você vem tocando nessa questão do chamado, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá que fala da parábolas de bodas, né? E que me veio muito à mente isso, em que eu lembro que foi a primeira vez que eu participei de um encontro de mocidade espírita, quando eu entrei para o trabalho da IJ, aqui no estado, então me deram para interpretar essa parábola. E, para mim, assim, o sentido desse chamado é que Deus nos chama no sentido de dizer assim, eu tenho um plano para você e que você precisa saber que esse plano ele está em torno do teu propósito, ou seja, da tua caminhada comigo. E aí ele vai fazendo com que a gente comece a perceber que esse chamado não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos o eleito, mas é porque Deus acredita que todos nós um dia seremos pessoas melhores, um dia seremos espíritos mais evoluídos, mas que nós precisamos ter oportunidades para que a gente possa congregar desse banquete. Mas para isso é necessário que a gente vista a túnica nupcial. Né? E que túnica é essa? E como é que eu vou vestir isso? Eu vou vestir a partir do momento que eu aceito esse chamado e que eu me coloco à disposição. Mas à disposição de quem? De Deus. E vou me desapegando das coisas mais terrenas, vou me alimentando a minha vida com algo diferenciado, algo que me faz, como é que eu posso dizer, me retrabalhar, me faz olhar para as coisas espirituais de uma forma diferente, me faz entender e perceber que a minha conduta na Terra ela é passageira e que, portanto, eu preciso me redirecionar
no sentido de me alinhar com as coisas do plano espiritual. E aí é como se eu fosse, eu vou usar essa palavra que eu não gosto, mas assim, me convertendo a ser um novo homem, uma nova mulher. Em que sentido? Deixando fluir as virtudes, mas a virtude do quê? Dos sentimentos, fazendo com que aquilo que eu falo, eu vivencie, primeiramente, fazendo com que eu consiga refletir que o meu caminhar ele é mais seguro se eu tiver de mãos dadas com esse ser superior. E aí é interessante que eu sei que eu tenho pernas para ir para onde eu quiser ir, eu sei que eu tenho boca para falar o que eu quiser, eu sei que eu tenho mão para tocar, mas se eu tiver ciente daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, eu vou conseguir aceitar esse chamado. Por quê? Porque às vezes nós dizemos que aceitamos o chamado. Tá bom, eu vou falar por mim. Eu digo que eu aceito, eu digo que eu sou espírita, eu digo que eu tenho uma fé em Deus, mas eu vacilo. E ainda há pouco eu estava fazendo o meu evangelho, antes de iniciar o nosso encontro, e aí eu ficava perguntando, meu Deus, por que eu me sinto tão distante do meu filho, dos meus irmãos e de tantas outras pessoas que eu fui listando, né? Dá para você me dizer o que está faltando? Como é que eu consigo chegar até eles? Ou de que forma eu me coloco para que eu não me sinta tão sozinha? E aí veio assim, bem legal, né, a mensagem que dizia assim, no sentido que eu entendi. Humildade, orgulho e humildade. Aí eu, ai meu Deus, quer dizer que eu entendi que aparentemente eu pratico a caridade, mas é uma caridade, digamos assim, disfarçada de orgulho. É aquela caridade, entre aspas, que eu sempre quero que os outros sigam aquilo que eu acho que é o correto, ou seja, do meu querer, e não do querer respeitar o outro. Então, quando Jesus nos chama, Deus nos chama através de Jesus, é importante que a gente faça essas reflexões diariamente, né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Eu estou realmente seguindo esse caminhar com Cristo? Eu estou realmente ressignificando essa minha conduta comigo e com o outro? E aí eu fiquei assim triste, né? Porque eu esperava realmente uma resposta e ver a resposta. Mas a resposta é muito interessante porque ela faz com que a gente reflita o que a gente precisa fazer, se realmente eu estou nesse caminhar. E não é fácil, né? Porque quando a gente vai estudar esse capítulo aqui, que tem esse mais, dá para a gente entender o porquê do mais, né? Eu sigo, eu sou chamado, eu vou mais, entretanto, todavia, eu fico até aí. Vamos esperar os colegas para ver se me ajudam a desbloquear esses nozinhos que estão aqui na minha mente. Mas, vou colocar um i dentro desse mas alguém quer contribuir ou com o texto, ou com o chamado, ou com o que refletiu. Depois a gente conversa, Marineide, sobre as suas falas. Tem mais alguma contribuição inicial? Silvia, falando de chamado, eu lembrei muito a respeito de
os trabalhadores da última hora. Que é um dos, acho que se não for o menor, acho que é um dos textos mais menores, né, do Evangelho. E aí aqui na instrução dos Espíritos ele fala, né, dos trabalhadores que vieram primeiro, uns que foram contratados e outros que foram, né, convocados. E aí na instrução dos Espíritos, lá no finalzinho do item 2, eu acho muito interessante, porque assim, ele faz, né, aquele que foi chamado e depois ele queria receber, né, mais do que o que foi chamado por último, naquela questão de ser merecedor, ou ser mais merecedor, mas no final, no último parágrafo, eles colocam assim: bons espíritos, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos vieste quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesses entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, eu vejo assim que o chamado ele é muito particular. Tem pessoas que ouviram, né, o chamado e responderam a toque de caixa. Uns deixaram, né, tem pessoas, eu mesma há um tempo um pouquinho mais lá para trás. Algumas pessoas diziam que precisava se corrigir, né, vamos trabalhar, iniciar a reforma íntima. Eu digo, não. Nesse item aqui, eu vou deixar para a próxima encarnação, que nessa daqui ainda não dá. E tem algumas coisas que a gente, às vezes, ia protelando, né? Só que quando vai passando o tempo, a gente e vai fazendo a reflexão igual a Marinês, né? Em determinados momentos a gente faz essas reflexões e a gente vai assimilando, na verdade, a lição do Cristo, dizendo assim, não dá para deixar, né? O chamado, ele já acontece há séculos, né? E eu não posso mais perder uma encarnação. Então, eu acho muito interessante esse pensamento que a gente tem, né? E o pensamento que se tinha lá atrás, e eu falo por mim, né, de deixar para a próxima, já que eu tenho várias, né? Eu vou só um pouquinho nessa e vou deixar para a próxima, que é para guardar alguma coisa, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Porque a gente já chega aqui com um pouquinho já tem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Só que como a gente, né, vai deixando e, às vezes, contrai outras dívidas. E, então, a gente vê que o tempo não pode ser perdido. Né, que já foi realmente muito tempo que a gente desgastou, né, e gastou de oportunidades, e hoje nós estamos aqui nesse chamado, né, e que a gente precisa atender. Mais alguém? Eu lembrei do estudo da semana passada, que a gente já começou, né? Nós, porém, o 23, nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, né? E aí, eu lembrei do estudo passado, quando alguns seguidores de Cristo, né, que nem Maria de Magdala, João, Pedro, Tomé, como eles também, eles ouviram o chamado. Eles estavam ao lado de Jesus. Mas, depois que Cristo foi crucificado, eles não reconheceram Cristo de imediato, né?
Magdala, Maria Madalena, reconheceu pelo modo como Jesus a chamou. João, ele reconheceu Jesus pelos atos. Pedro, ele só foi reconhecer Jesus quando João fala, é o Senhor. E Tomé, que pediu as provas das chagas e quis tocar nas chagas de Cristo, né? Então, a gente precisa, além de tudo, aprender a ouvir, mas a gente precisa também reconhecer esse chamado. Reconhecer o chamado. De nada adianta a gente ouvir, mas não reconhecer esse chamado. Jesus nos chama todo dia. Marineide, minha querida. Eu vou trazer um pouco dentro daquela linha de pensamento da... eu esqueci o nome da nossa amiga há pouco. Que ela falou... A Nádia? Isso, da Nádia. Da Nádia. Da Nádia. Que ela falou da questão do chamado, que ele é individual. E eu acredito que seja mesmo, né? Que cada um de nós é chamado, e como nós somos espíritos individuais, né? No sentido da nossa individualidade, na verdade, Deus nos chama nesse sentido, né? Para que a gente possa realmente fazer a nossa parte. E me veio assim à mente a questão de olhar, né? Será que nós já fomos chamados? Em que momento nós fomos chamados? E aí a gente pode ver que esse chamado, não necessariamente, que eu entendo, seja só para a questão de liderança religiosa, mas esse chamado que a gente pode pregar, né, a palavra de Deus nas nossas profissões. Quantos de nós praticamos a caridade, auxiliamos o outro de acordo com aquilo que a gente recebe no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Eu, enquanto professora, estava até conversando há pouco com um amigo, que após essa pandemia, eu me vejo um pouco diferente. Eu me vejo mais acessível aos alunos e trabalhando de uma forma que eu não trabalhava antigamente. E eu me aproximei muito mais das plantas e percebi que nas plantas eu consigo ter uma conexão muito próxima com o ser divino, mas também me vejo, enquanto eu tenho a minha formação em cientista social e gosto desse lado das relações sociais, comecei a olhar os moradores em condições de rua de uma outra forma, e, na verdade, enxergá-los, porque quantas vezes eu passava e não via. Então, eu entendo que a gente precisa identificar, né, que chamado nós fomos convidados. E quando Deus nos chama, é interessante que a gente fique atento, para que a gente possa ver qual é a nossa responsabilidade diante desse chamado. Algumas pessoas pela música, pela arte, né? Outras pela oratória, como você colocou, outra pelo lado profissional, outra como mãe, como pai. Sei lá, cada um de nós recebe esse convite, mas como é que a gente se coloca diante dele, né? Como é que a gente cumpre o chamado de Deus? Porque a gente tem que decidir, né, se a gente aceita ou não. E é interessante que Deus deixa a gente livre para que a gente realmente veja se é isso que a gente quer. Porque Ele sabe que um dia a gente vai conseguir, como disse a Nádia, a gente pode até deixar de stand-by lá,
mas talvez até mesmo nessa encarnação a gente mude de ideia e vá aceitando, e vá se redirecionando, e vá buscando cumpri-lo, né? Então, assim, eu vejo que quanto maior a luta que a gente enfrenta, maior será a nossa capacidade para o chamado, a capacitação para o chamado que Deus reservou a nós. E maior é a chance da gente não se abalar pelas circunstâncias da vida que a gente passa no nosso cotidiano. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente é chamada, às vezes a gente algumas pessoas nos buscam direto ou indiretamente, a gente não se dá conta. Aqui em Macapá, a gente tem índice muito grande de jovens, pessoas se suicidando. E eu lembro que teve um aluno, ex-aluno em especial, que ele era muito divertido, ele era muito brincalhão, ele era uma pessoa assim, extremamente carismática. E aí ele formou e foi embora. E ele passou no concurso público, foi trabalhar como professor. E há 2 anos atrás eu via muitas postagens dele, porque a gente perdeu muito contato, né? E ele falava das injustiças que ele passava no espaço profissional. E aí uma das últimas foi que ele trabalhava na prefeitura e não distribuíram, não deram para ele aquele valor do Fundeb que todo professor tinha direito, né? E aqui em Macapá foi um valor relativamente bom para os professores. Ele não recebeu porque ele estava com depressão, e aí ele ficou um tempo se tratando, e eu acho que, consequentemente, ele não compareceu no trabalho, mesmo que virtualmente. E, para nossa surpresa, há 5 dias atrás, ele havia postado no Face que ele estava se despedindo dos amigos e dos inimigos. E na sexta-feira de manhã, a gente ficou sabendo que ele cometeu suicídio, tendo em vista que ele foi diagnosticado com câncer. Ele era homossexual, e ele, quando a mãe dele soube, a mãe dele ficou muito chateada. Ele saiu da casa dele, era só ele e a mãe dele. E aí ele não recebeu há 2 meses, parece, um salário dele, estava todo endividado, e, enfim, entrou no extremo da depressão e foi acometido com suicídio. E aí, com essa reflexão sobre o chamado, né, a gente se pergunta, né, se todos nós somos chamados, e de acordo com as especificidades que a gente dá conta para fazer, é aquilo que a gente precisa fazer, a gente ainda precisa realmente abrir os olhos, abrir os nossos corações, enxergar aquele que está bem pertinho da gente, que clama, e a gente não, ou a gente não ouve, ou a gente não enxerga, ou sei lá, a gente ainda está muito individualista, e que quando parte a gente se pergunta, e por que eu não fiz? O que me levou a não enxergar aquele que clamava? E eu confesso para vocês que mexeu muito comigo essa partida desse jovem aluno, jovem profissional, e que ele ainda postou para tanta gente pedindo socorro. Acho que às vezes a gente não se dá conta que, seja pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, seja lá por onde for, a gente também não enxerga, né? Enfim, esse chamado é muito complicado, Silvia, para mim, porque eu acho que Deus ele chama a gente de tantas formas, com tanto mecanismo, em tantas situações, que é preciso que a gente realmente abra os olhos para ver, os ouvidos para escutar. E aí a gente traz de novo o Evangelho, né? Outros capítulos que falam sobre isso, né? A necessidade da gente realmente estar de alerta. Porque eu acho que a gente se ocupa de tantas tarefas, a gente faz tantas coisas,
e que se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção e não se ocupasse tanto no nosso dia a dia, talvez a gente fosse mais absorvida desse chamado com mais atenção. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vamos por partes. Vamos por partes, né? Marineide começou lá na primeira fala dela, falando desse chamado individual. E aí não tem como não trazer o chamado às nossas atitudes, as nossas ações e os nossos instrumentos que a gente tem, que somos nós, né? E essa fé vacilante que faz, às vezes, a gente não ouvir. Que, às vezes, a gente sempre coloca um mas, né? A gente sempre coloca um mas em nossas desculpas. Nádia trouxe dos trabalhadores de última hora. Sermos merecedores ou não, somos os trabalhadores de última hora. E para começar o trabalho, basta a gente querer. E como é complicado, porque esse chamado aconteceu há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás. Houve a primeira revelação com Moisés, veio Jesus com a segunda revelação. Aí, Paulo, imaginem essa época que Paulo está escrevendo essa carta. Depois, a hora que os evangelhos começam a ser escritos, como eram os cristãos naquela época, como eram os convertidos, que a Marineide não gosta muito dessa palavra, né? Os nascidos de novo, né? Com Cristo, como eles eram perseguidos. E tanto tempo passou. Estamos aqui em 2022, depois de Cristo, nesse calendário romano. E nós ainda aqui, diante da nossa pequenez. E a fé que Deus tem em nós, porque Ele reconhece dentro de nós a nossa grandeza. E hoje, pouco antes da gente estar aqui, eu estava num estudo, a Fátima também estava junto, acho que não sei se mais alguém estava, acho que só nós. E falou-se de duas asas que nós, pensando em Alcione, que nos traz como a gente deve viver o Evangelho, né? Estudar o Evangelho. Então, a gente tem duas asas. Uma, que é do conhecer e meditar. Conhecimento. A gente aqui meditando sobre o conhecimento, conhecer, meditar. E a outra asa de Alcione, sentir e vivenciar. E a importância dessas duas asas estarem em equilíbrio. Mas na maioria das vezes elas não estão.
na maioria das vezes, uma asa está maior que a outra, está em desequilíbrio. Conhecimento lá em cima, a gente tem a teoria, mas a vivência ali, sentir e vivenciar, está um pouco mais abaixo. E a importância que a gente tem que ter do equilíbrio dessas nossas duas asas. Sem ela, a gente não consegue, sem esse equilíbrio, a gente não consegue levantar voo com as nossas asas em rumo à nossa peregrinação. E aí também, voltando a Francisco de Assis, uma das encarnações de Francisco de Assis, se não me engano, no livro Miramês, se eu estiver errada, por favor, alguém me corrija, que a nossa memória às vezes é falha, né? Mas se não me engano, Francisco é encarnação de João Evangelista. Ele levou 25 anos para atender esse chamado, mesmo tendo aquele coração grandioso e mesmo ele tendo sido quem ele foi, ele levou 25 anos. O chamado estava dentro dele, estava Jesus a todo momento ali, lembrando quem ele era. Mas depois de 25 anos que virou essa chavinha, e ele se tornou quem ele é, né? Quem ele foi, em mais uma de suas encarnações. E aí, também acho que foi a Marineide, da importância do tempo. O que nós deveríamos estar fazendo? Graça, você já fala, um minutinho só. Tempo. A gente está aqui encarnado, nessa experiência carnal. E a gente tem essa noção, pelo menos todos que estão aqui, a gente tem essa noção da imortalidade. Então, como é fácil a gente falar assim, a gente não pode perder tempo. Mas a nossa fé vacilante, às vezes... E aí, só para finalizar, Graça, um minutinho, quando a Marineide traz essa questão do suicídio, também foi assunto desse estudo anterior. Se a gente não consegue, eu também já tive casos de acho que todos nós temos casos tristes de suicídio, de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente já, todos nós temos, né? Isso é uma recorrência hoje. E a gente sempre nos pergunta, né? O que eu poderia ter feito? E aí, nesse estudo de hoje, falou também nessa questão. Com tanto conhecimento que a gente está tendo. Conhecimento é infinito. Não para. Conhecimento não vai acabar. E se a gente não souber não auxiliar um que tem tendências, mas uma mãe que chora por um filho que se suicidou, uma amiga que chora por uma pessoa dessa que lamenta, e a gente não souber auxiliar quem ficou, e não é com palavras, é pregar o evangelho sem palavras, usar a palavra se necessário, então não estar junto. Se a gente não conseguir juntar essa força, né, para auxiliar os que ficam, tem alguma coisa errada, a gente precisa recalcular a nossa rota. E eu acho que o chamado a gente precisa, todo momento que a gente estiver nessa fé vacilante, que a gente está percebendo que a gente não está conseguindo ouvir, a gente recalcular, a gente já tem o conhecimento,
Então é importante a gente sempre se lembrar dele. Querida Grace, isso é na escuta, só deixa o que a Vera falou. É tão bonito, ela com o nosso querido Rubem Alves. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Sem palavras. Grace, minha querida. Rapidinho, dado o adiantado da hora, mas enquanto você falava, Silvio, sobre asas, lembrei de uma historinha minha da infância, lá em casa. Quando criança, nós tínhamos uma ave, então era a preferida da minha mãe, né? Aquele xodó, aquela ave cantava lindamente, e eu toda tarde eu ficava observando que pontualmente às 4h30 da tarde ela cantava de uma forma, parece que ela cantava a plenos pulmões, e eu fui observar por que naquele horário. Então, olhando para o céu, sentada no batente, olhando de frente para a gaiola e olhando para o céu, eu percebi que exatamente naquele horário passava uma revoada de pássaros. E ela cantava olhando para essa revoada de pássaros. Então, eu, teimosa como sou, coloquei na cabeça que tinha que libertar essa ave. E entrou naquele dilema, porque era o xodó da minha mãe, não queria abrir mão, mas eu não considerava justo uma ave querer voar e estar ali presa naquela gaiola. E criança geniosa sabe como é, né? Eu era. Então, tanto insisti por meses a fio, que minha mãe, por amor, né? As mães sempre renunciou a continuar com aquela ave dentro da gaiola. Então, tudo preparado, o dia marcado chegou, não foi cortado durante um mês, não cortou-se as asas da ave para que ela pudesse voar, todos aqueles cuidados. Então, o dia esperado chegou. 4 horas estávamos lá, abrimos a porta da gaiola e eu esperava que a ave simplesmente alçasse voo, mas para nossa decepção, não fez isso. Porta da gaiola aberta e ela foi para o outro lado, se recusou a sair da gaiola. E enquanto criança, eu meditava o que estaria acontecendo. Será que eu não sabia sobre liberdade ou sobre sofrimento? Porque nos parecia que aquela ave cantava em sofrimento, desejando a liberdade. E por que que ela não alçava voo se ela tinha sido presenteada, entre aspas, por nós com aquela liberdade? E ela não cedeu. Nos dias seguintes tentamos a mesma forma, de forma alguma ela saía dessa gaiola. Insistimos semanas a fio, então até que finalmente ela saiu da gaiola, mas não voou. Ficou andando pelo chão, nos arredores, então percebia que ela olhava para a gaiola, olhava para a comida, para a água e olhava para o céu, mas não voava. Insistimos, continuamos e aquela frustração lá instalada, né? Imediatistas como somos, queríamos que a ave voasse. Então percebemos que, na verdade, ela estava presa emocionalmente, entre aspas, à proteção aparente que ela teria da comida, da água, de ter quem a protegesse, quem velasse por ela, mesmo diante da grandiosidade do céu ao seu dispor. Insistimos, continuamos, até que finalmente ela deu o primeiro voo e ficou no telhado. Recuou, mas continuamos, até que determinado dia ela deu um voo gigantesco, acompanhando a revoada. E esse foi um dia de muita felicidade. Retornou algumas semanas depois, aparentemente para nos visitar, cantava no nosso telhado, pouquinho antes da revoada de pássaros ali. Ela vinha, cantava, quando a revoada passava, ela seguia junto. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é isso, que por vezes não é que o chamado do alto dos amigos que estão num patamar mais elevado não chegue até nós.
O que acontece é que muitas vezes nós estamos acomodados com aquilo que aparentemente supre nossas necessidades materiais, nossa segurança. E por vezes ainda ficamos atrelados às grades dos sofrimentos. Acreditamos que somos incapazes de alçar voos mais altos porque temos limitações, temos dores, precisamos estar ali. Mas qualquer lugar que estejamos é temporário. Nosso, nosso cantinho de verdade não é aqui, aqui é passageiro. Temos o que fazer, precisamos fazer, mas em verdade é o alto que nos chama. E em algum momento a gente vai precisar abdicar. Abdicar da segurança, abdicar do conforto das dores que nos convidam a recuar um pouquinho, a estar ali, porque a dor dói na gente, dói no próximo, mas temos que ter cuidado também para não nos acomodarmos a essa dor e tomá-las como muleta para permanência no estado demorado. Então, é isso que fica. Vamos focar no céu, no alto. Aqui é um estágio, mas não é o nosso lugar. É passageiro. E tudo vai passar. Me remete à coragem. O quão a gente precisa ter coragem para sair da condição de adepto para a condição de discípulo e para permanecer. Mesma coisa desse lindo pássaro. Somos nós, enjaulados na nossa carne, desse sabiá. Essa vida material e a vida, esse intercâmbio entre a vida espiritual e a vida física, o quanto a gente precisa ter coragem para assumir a nossa verdadeira essência, para reconhecer a verdadeira essência. E imaginemos nós aprisionados. Como a gente precisa ter força de vontade. Porque a partir do momento que a gente atende a esse chamado, não vai ser fácil. Se a gente está num caminho fácil, tem alguma coisa errada. Quanto os discípulos não foram perseguidos, apóstolos, e quando a gente atende o chamado, Cristo já orienta os seus apóstolos e discípulos que ao atender o chamado eles vão sofrer perseguições. E nós também. Então é importante a gente aprender a ouvir. E esse chamado, ele não vem a cada dia que amanhece, cada oportunidade no amanhecer, é a cada respirar. A gente deixar para trás o que não nos convém e assumir e reconhecer onde a gente está nesse caminho, né? Porque se Cristo chegasse hoje para a gente e falasse o que busca, o que espera de mim, como ele falou para os primeiros chamados, os primeiros que ele chamou. A gente ia ficar olhando para a nossa zona de conforto, para a nossa alimentação, para a nossa água, para a nossa casa.
ou a gente iria equilibrar essas nossas asas do conhecer, meditar, e a outra, sentir e vivenciar. Porque a partir do momento que a gente aceita esse chamado, a gente vai vivenciar o Evangelho, que é assumir um caminho com Cristo. Então, que a gente possa, cada vez mais, ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração para sentir. E cada vez que a gente não conseguir atender ao chamado, que a gente errar o caminho, que a gente possa voltar rapidinho. E não vai ser fácil. O importante é que nós estamos juntos nesse caminho, se fortalecendo um no outro, se fortalecendo para a gente poder ouvir o chamado. E eu acho que quando um ouve o chamado, acaba contagiando os que estão próximos, né? Mais alguém deseja falar alguma coisa? Nós já estamos no nosso horário. Alguém deseja falar mais alguma, comentar algo? Ou que a gente possa pensar nesse chamado, estar com os nossos ouvidos mais e equilibrar as nossas asinhas, para que nem esse sabiá, conseguir levantar voo e conseguir olhar para o alto e ver o que é a essência dele, que é voar. Silvia, só queria salientar que essa história do sabiá, acho que ela foi muito apropriada para esse momento. A citação do Rubens Alves também. A sensação que dá é que a gente sai hoje do estudo sensibilizada, tocada, que eu acho que esse é o objetivo, né? Ciente de que estamos aqui sendo chamados, mas sendo direcionados com tanta amorosidade para compreender e para aceitar se quisermos, sem julgamento, sem cobrança, porque isso que é Deus, né? Isso que é Jesus. Ele nos ama de tal forma que às vezes a gente não consegue compreendê-lo, porque nós estamos ainda muito cobradores de impostos. Então, para mim, assim, essa noite ela marcou de verdade. Acho que quando a gente pensa no chamado, né, em Jesus nos chamando, imagine, até arrepia, a gente frente a Jesus, ouvindo o chamado e seguir de coração aberto, aproveitar essa vida que a gente tem para fazer o nosso melhor, que esse é o viver o Evangelho. A nossa querida Grace quer encerrar a noite com uma mensagem, então a gente encerra a noite com a mensagem da Grace. E gratidão por todos que estão aqui. Gratidão mais uma vez por a gente estar junto nesse caminho, sendo chamados e um ajudando o outro quando a gente estiver com a nossa fé vacilante. Então, gratidão, meus amigos, meus irmãos. Grace, minha querida. Olha, é uma mensagem, ela é especialmente bonita, não só pela mensagem em si, mas pela história que está nas entrelinhas dela. Amigos mais próximos contam que essa mensagem foi psicografada em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, numa reunião
íntima de Chico Xavier, psicografia dele. E conta-se que, para a reunião de psicografias, Chico ficou extremamente emocionado, mas não contou o motivo, mas ele chorava demais. Então, se acalmou, se preparou para a psicografia, e aí sim que ele se debulhou em lágrimas durante a psicografia dessa mensagem. Então, ele revelou aos amigos, né, que estavam lá posteriormente, que o motivo da sua emoção é porque ele havia visto inicialmente ali, naquele ambiente, João Batista. E que durante a psicografia, outros espíritos luminares haviam adentrado ao ambiente. Então, outros apóstolos estavam juntos no momento. E essa mensagem, ela foi intitulada de Vozes do Espírito. Vozes no plural, porque, segundo Chico, seriam todos aqueles espíritos eminentes estariam ali trazendo uma mensagem diretamente de Jesus para aquela psicografia. Então, vozes por esse motivo, no plural, e espírito, porque seria diretamente do Divino Amigo. E essa mensagem está no livro Aulas da Vida. Eu posso passar para vocês o link posteriormente no grupo. E a mensagem é o seguinte: a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é o meu templo, a verdade é o meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é o meu ideal, a perfeição é o meu destino. Jesus conosco, meus amigos, e nós sempre com Ele. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, gratidão. Uma boa semana a todos, meus queridos. Fiquem com Jesus. Hã? Já baixei o livro. Fiquem com Jesus. Uma boa semana, com muita paz, muito bom ânimo. E que a gente possa se encontrar domingo que vem. Em plena saúde, em plena harmonia, em plena boa vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos. Muita gratidão. Gratidão. Foi tudo para mim, viu? Ah, que bom, Inês. É sempre pra gente, né? É sempre pra gente, não tem jeito. Gratidão, minhas queridas. Gratidão, Ene. Tchau. Tchau.